Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Eu não sei se todos sabem, eu sempre estou vendo caras novas aqui, então vou reforçar isso. Eu sou barbeiro, me chamo Daniel, para quem não me conhece. Eu sou barbeiro por profissão. E eu, nessas últimas semanas, atendendo alguns clientes, eu comecei a perceber algumas coisas importantes para mim e engraçadas ao mesmo tempo. Quando os meus clientes eles sentam ali na cadeira e a gente começa quando o cara chega pela primeira vez, né, a gente começa aquele processo de e aí, como você se chama, tal, eu me chamo tal, você é de onde? Você começa a sondar o cara para saber o perfil do cara, meio o papinho de telemarketing, né? Você liga para o cara, você só tem o número do cara, você liga para ele, eu já trabalhei com telemarketing. Fazendo propaganda para TIM, trabalhei para TIM. Só tinha o número do cara, você não sabia de que operadora que o cara era, qual era o nome, você só sabia a cidade que o cara morava. Aí você ligava para o cara, alô, quer falar com quem? E eu, com quem estou falando? Aí o cara, como assim você me liga, você não sabe meu nome? Tá, já desligava na tua cara, né? E era engraçado porque eu aprendi um pouco com essa questão do telemarketing a sondar um pouco as pessoas. Então o cara ele senta, a gente começa a conversar, pergunta, e aí, você é de que cidade? De cada 10 que senta na minha cadeira ali, 2 é uberlandense, o resto é tudo de fora. Essa é a estatística. Uberlândia não tem uberlandense. Quem aqui é de Uberlândia, levanta a mão. Razoavelmente bastante. Acho que bateu mais gente de fora do que daqui. E começa a conversar. O que o cara quer fazer com a barba, com o cabelo. E é engraçado, porque conversa vai, conversa vem, o cara descobre, pastor, cara é crente. Porque não tem jeito. Para quem, às vezes, está comigo dentro da barbearia, entra, conversa, fala bobagem, o negócio acaba em Deus. A gente acaba sempre falando em algo relacionado a Deus. Pode ser a bobagem mais fútil que a gente está ali conversando. O Ari já teve algumas experiências comigo ali na barbearia mesmo. A gente está conversando sobre moto, de repente, Deus, igreja. E é muito engraçado, porque hoje eu tenho clientes que sentam naquela cadeira ali e falam, eu só venho para poder conversar. E vem semanalmente, horário agendado toda semana. Eu falo, cara, eu venho toda semana pelo serviço que é bom, mas é mais para conversar do que por qualquer outra coisa. E o assunto sempre é o quê? Deus. E isso ministra muito no meu coração. Ministra muito ao meu coração, porque eu tive muita dificuldade quando eu tive que largar a vida ministerial, que eu fiquei mais de 4 anos, né? E começar um trampo assim, com aquela vontade de estar lá no bairro, fazendo os trampos, de poder ter tranquilidade para viajar, para fazer aquilo que eu entendia que era o momento, que era certo. E Deus então começa a falar comigo através do meu trabalho e começa a me usar como ferramenta dentro do meu trabalho. E isso é muito edificante. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. Deixa lá aberta. E eu comecei a meditar um pouco a respeito de como eu exercito a minha função como barbeiro, como eu exercito a minha função no meu trabalho, de como eu realizo as coisas que foram me colocadas e impostas no meu dia a dia.
Eu tenho realmente tratado todas as coisas que Deus me permitiu fazer com excelência? Eu tenho realmente deixado Deus me usar em tudo aquilo que eu vivo com excelência, fazendo bem? E eu comecei a me fazer algumas perguntas essa semana. Porque há aqueles picos que às vezes não entra ninguém. E eu geralmente sento, vou conversar, vou escutar música, eu vou tentar ler alguma coisa. Ler é um pouco difícil, eu não consigo ler com gente me interrompendo o tempo inteiro. Que agora tem mais gente ali no fluxo. Então acaba que as conversas, elas vão rodando. Deus. E eu comecei a me perguntar, será que eu tenho realizado de fato, com coerência, tenho tratado bem aquilo que foi me imposto? E eu comecei a meditar a vida de Jesus, eu comecei a meditar em Jesus, como ele tratava com as coisas, como ele tratava com os momentos, como ele tratava com as pessoas. E Jesus, ele nos ensina a fazer tudo esplendidamente, tudo de forma perfeita, de forma correta, fazendo bem. E lá em Marcos 7:31, a partir do 31, a gente vai ter um exemplo muito legal. Vamos ler lá, Marcos capítulo 7, verso 31. Irmãos, deixa o Espírito Santo falar com vocês, amém? Amém? Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Daí olha o que Jesus fez. Jesus pegou ele, né? Presta atenção. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs a mão sobre ele. Primeiro Jesus tirou ele do meio da galera e separou com ele e pôs a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Beleza, hein? Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, isso quer dizer abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Porém, quando mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam, presta atenção, irmãos, tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Tudo o que faz, ele faz bem. Essa eu acho que dos milagres que Jesus realizou, acho que é um dos trechos mais detalhados. É um dos trechos onde a gente lê e vê com detalhes a passagem. Então, primeiro Jesus, ele encontra com a multidão traz um cara que não podia falar e era surdo. Jesus, de repente, pega o cara, tira ele do meio da multidão. Aí o que ele vai fazer? Trabalhar. Porque ele amassou o barro, ele impôs as mãos, ele foi lá, cuspiu, ele trabalhou. Ele não simplesmente chegou igual uns irmãos aí, tem costume de falar, seja curado. Soprou, ele não soprou na cabeça do cara. Ele trabalhou. Daí o irmão, ele foi o quê? Curado. Deus, Cristo, realizou ali naquele momento uma cura. Então o cara que não ouvia e não falava, passou a ouvir, passou a falar.
e de repente ele fala assim, ó galera, ninguém fala do que aconteceu aqui. Teve momentos que Jesus falou, podem falar, mas nesse momento, ele falou, galera, não fala. Não é necessário. Mas as pessoas teimosas com aquilo que eles escutaram do próprio Cristo, admirados com o milagre, foram lá e fizeram o quê? Espalharam as boas novas, que um cara que era surdo e não podia falar foi curado. E como eles falavam de Jesus? Ele fez e fez bem. Ele trabalha e trabalha bem. Tudo que ele faz bem. Esse era o testemunho a respeito de Cristo. E quando eu comecei a analisar o meu trabalho, analisar a minha vida naquilo que eu faço, e comecei a olhar para Cristo como exemplo de vida, de um homem que veio, viveu como um homem, teve todas as necessidades que nós temos, e ainda assim não pecou, conseguiu ser correto e realizar todas as coisas bem. Então, eu comecei a olhar para Cristo e comecei a ver que Jesus, ele se envolvia com a aflição dos aflitos. Então, no coração de Cristo, independente do que ele fizesse, ele se envolvia totalmente com a aflição daqueles que estavam aflitos. Então, ele tinha uma atitude de quê? De se envolver, de envolvimento. O ministério de Cristo, ele foi relacional, irmãos. Então, ele se envolvia aonde ele pisava. Ele se relacionava com quem ele passasse na frente dele e parasse para conversar. Jesus era o cara que sentava ali no chão e falava assim, senta aí galera, vamos conversar. Então ele tinha uma atitude de se envolver e relacionar com as pessoas. Então ele ouviu a súplica daqueles que suplicavam por ajuda. Ele teve conversas em particular com muitos. De sentar e falar, chega aí, brother. Vamos trocar uma ideia de homem para homem aqui. Ele teve momentos que ele trocou ideia. E eu acho que, assim, eu fico imaginando Jesus, porque às vezes a gente imagina Jesus como um cara quadrado, chato. E, cara, eu imagino Jesus um cara muito zoeiro, velho. Não no nível dos irmãos aqui do Manifesto, mas muito zoeiro. Você pega aí o Enoque, não está aqui, o Ricardo ali, ó, que cara ali, vou te falar, tem dias que ó, eu abro o meu WhatsApp e falo, meu Deus, esse cara é muito zoeiro. Fica com vergonha não, irmão. Não vou te falar que as zoeiras, não. Tem uns irmãos que é pesado, mas eu imagino Jesus um cara zoeiro. Sentava, ria. E ele literalmente, irmãos, quando ele encontrou com aquele cara que era cego, ele pegou e fez o quê? Ele botou as mãos. Ele botou a mão na massa e fez com que ele comprou o problema do cara. Então Jesus naquele momento, ele encontrou com o cara e ele comprou o problema do cara. Então falava, vem cá, brother, vamos tratar isso aí. Ele sentiu a dor do cara. E, irmãos, se envolver com o problema dos outros é algo que nós precisamos fazer. Porque às vezes nós fazemos o quê? Deixa que eu cuide dos meus problemas. Cuida dos seus.
Não, senhor. Desde o momento que você deu liberdade, conheceu Cristo, seu problema é meu problema, meu problema é seu problema. Desde o momento que a gente deu as mãos e começamos a andar juntos, o seu problema é meu problema é o seu. E lá em Mateus 25 falam bem sobre isso, eu não vou ler não, depois você lê. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso irmão, uns com os outros. E Jesus nos ensina a fazer isso, a viver assim. E olha que ele comprava problemas de pessoas que não estavam nem no círculo de amizade, de convívio dele. E eu fico impressionado, eu fico admirado quando eu pego e vejo pessoas que compram problemas de pessoas que você nunca teve contato pessoalmente. Porém, chegou a situação no teu ouvido e você fala, não, eu comprei o problema desse irmão. E eu vou tentar ajudar dentro daquilo que eu posso esse irmão. E eu sei que tem muitas pessoas aqui assim. A gente cita muito o exemplo do capelete, que compra o problema dos irmãos lá, das prostitutas, dos travestis, os homossexuais, bota os caras para dentro da casa dele. Não é uma casa que ele simplesmente abriu para receber esses caras. Ele vive junto com os caras. O Ari, que teve experiência de dormir lá, ele sabe, um dia você chega lá, tem um cara, no outro dia tem outro. Por quê? Porque esse cara entendeu o que Cristo fazia. Esse cara entendeu as motivações de Cristo quando esteve entre nós. Como é difícil a gente bater no peito e falar assim, ó, hoje eu vou botar uma pessoa que está lá fora deitado na chuva, no frio, para dentro da minha casa. Eu, sinceramente, eu só conheço esse cara. No meu ciclo de amizade, nem eu mesmo nunca fiz isso. E isso é uma vergonha. Eu tenho um projeto de usar o meu dom, que Deus me permitiu ter de barbeiro, e ir para a rua cortar cabelo de morador de rua, e fazer barba. Nunca executei, mas ainda vou. Porque essa necessidade, ela mói dentro de mim. Ela palpita dentro de mim. Tem gente que já faz isso? Sim. Eu sinto essa necessidade e espero um dia poder realizar. Sua profissão, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, independente do que você faz ou vai fazer, você pode ser ferramenta nas mãos de Deus. E Ele pode te usar da melhor forma possível. Amém? Jesus, irmãos, Ele buscava forças no Pai. Quantas passagens a gente vê de Jesus falando com o Pai? Então Jesus, ele buscava ter o quê? Uma dependência de Deus. Aí olhando para a minha vida, tentando trazer aquilo que Cristo viveu para mim, eu falei, eu preciso depender mais de Deus. Por mais que eu ainda fale, acredite, nós falhamos muito enquanto a isso. Em depender totalmente de Deus. Em olhar para o Pai e falar, Deus, eu preciso de você. Sem você nada sou, sem você nada serei. Aí a gente pega sempre o quê? Resolvendo as paradas, com as nossas próprias mãos, com nosso próprio músculo, com as nossas próprias forças. Irmão,
Não faça isso. Se me ver fazendo isso, pode chegar com voadora de 2 pés, igual o Liu Kang, no meu peito. Quem não conhece Liu Kang aí é de um jogo aí, é Mortal Kombat, né? Violento pra caramba. Pode fazer até o barulhinho com a língua também. Não tem problema. Eu vou lembrar. A gente precisa, irmãos. Acorde, irmãos. Está acabando. E Jesus, ele pediu o quê? Deus, afasta de mim aquele momento, a dor, o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nós pedimos, irmãos, a gente ora, só que às vezes a gente está pedindo da forma errada. Quantos momentos e quantas vezes eu me peguei orando de forma incorreta, graças a Deus há quem intercede por mim. Nós pedimos mal. E eu aprendi apanhando, que sempre que eu pedir alguma coisa que não envolva meu irmão, vai dar errado, velho. Vai dar errado. Porque se eu pedir para Deus me prosperar com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, e eu não estiver pensando no meu irmão, vai dar errado. Eu falei para algumas pessoas aí, já eu não tenho pretensão nenhuma. Até falei isso para o Fernando essa semana. Né, Fernando? Eu não tenho pretensão nenhuma de ficar rico. Até peguei e falei para ele, e aí, vamos trampar comigo? Está cortando cabelo agora, só que ele corta de mulher também, eu não. Vamos trabalhar comigo? Te pago tanto. Bem acima do que a galera está pagando. Eu falei, velho, não tem pretensão nenhuma de ficar rico. Nenhuma. Eu tendo o que comer. Não deixando a minha esposa, a minha família passar por necessidade, para mim é o suficiente. Porque eu entendi que eu preciso repartir. Eu entendi que eu preciso repartir. E aí está tudo certo. A gente precisa entender os pensamentos e a forma que Cristo vivia, irmãos. A gente fala muito sobre Jesus, mas entende um pouco o Jesus que a gente fala. A gente prega muito sobre Cristo, mas a gente pouco entende a forma que ele viveu. Jesus era um cara simples, de palavras sábias. E Cristo, ele buscou no Pai também forças para cumprir a obra. A obra que foi colocada nas mãos dele, para cumprir a missão, que ele já sabia que ia se terminar em morte, em sacrifício. Quantos de nós trabalhamos ou fazemos qualquer coisa, imaginando lá no final da nossa vida? Muitos. Só que nós imaginamos a nossa vida o quê? Eu quero chegar lá no final da minha vida, próspero, cheio de grana, para dar um conforto para fulano, para ciclano, para isso, e acaba que fica só nisso. Eu falei para minha esposa, essa semana, na verdade, para mim, eu tenho 4 anos e vou fazer 4 anos e 5 meses de casado. Minha esposa vai ficar 40 dias fora. Para mim eu quase chorei com esses caras do conselho, que eu falei, irmãos, eu não sei o que eu faço, O Guilherme foi na minha casa conversar comigo. Eu não queria ficar longe dela. Não queria. Mas eu entendi que eu estava sendo egoísta.
eu entendi que era um momento dela. Para quem não sabe, só para vocês entenderem por que ela está 40 dias fora, ela é paraguaia, para quem não sabe. Ela tem família, a família dela aqui sou eu e meus parentes que estão aqui. A família dela está toda fora, a irmã dela está grávida, vai ter bebê o mês que vem. Ela recebeu um convite para cantar num programa lá, tipo esses The Voice da vida lá. E ela está envolvida no programa e essas paradas tudo, e ela vai ter que ficar 40 dias lá, para ficar para o nascimento do sobrinho dela. Eu falei, vai, já fica para o nascimento também. A gente não tem que pagar 2 vezes. A sua ida e volta. Aí toda hora, né, o WhatsApp, e é difícil, né? Então, eu entendi que esse é um momento para ela. E está tudo certo, irmãos. Vamos voltar aqui. Abre a Bíblia de vocês lá em Filipenses 4. Capítulo 4. Você vai colocar ali, Ari? Bota lá para nós, que eu quero que todo mundo leia isso aí. 4:13. Vamos ler na versão. Vamos ler todo mundo junto. Posso todas as coisas naquele que posso. Espera aí, vocês estão comendo o quê? Posso. É incrível como as pessoas deturpam esse versículo. É incrível como as pessoas elas desviam totalmente o sentido desse versículo. Você pode todas essas coisas naquele que te fortalece? Sim. Aí as pessoas elas pegam e elas começam a fazer: Deus, eu quero ter um carro novo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter uma casa nova. Eu posso aquilo, eu posso isso, irmãos. Eu ia falar um negócio aqui, mas está gravando, não vai rolar não. Você está ferrado. Você está ferrado. Se o seu coração, lendo aquele versículo ali, está nisso, me desculpa. Você vai se frustrar. E eu vou rir muito de você. Quando a gente lê esse versículo, irmãos, nosso coração, ele tem que estar em quê? No meu próximo, nos aflitos. Ele tem que estar em quê? Naquilo ou como eu posso ajudar o meu irmão. Ah, beleza, eu não tenho carro, eu ando a pé, preciso de um carro. Ok, irmão, você pode orar para Deus te dar um carro. Mas o seu carro, ele está refletindo o quê? Seu ego, suas próprias vontades, ou está refletindo aqueles que te rodeiam? Porque é engraçado, você vê carros aí, propriedade exclusiva do Senhor. O cara pega a rodovia sozinho, passa em frente a um bando de maluco pedindo carona, e não dá carona para os irmãos. E aí? Ele deveria pôr assim na frente do Senhor fulano de tal. Tem uns irmãos que botam na frente das placas de trabalho aí, papelaria, não sei lá, não sei o quê. Propriedade exclusiva do Senhor. Isso só está ferrando com os funcionários. Está pensando só em si próprio. É difícil. Então, irmãos, quando você pegar esse versículo, pense sempre no todo.
amava as pessoas, irmãos. Ele tinha uma atitude muito importante chamada amor. Quão difícil é outras pessoas tratarem umas outras com amor. Jesus, ele suspirava com paixão, inspirava com paixão. A gente tem vários exemplos na palavra onde Jesus ele inspira com paixão e amor. Uma prostituta que ia ser apedrejada, com um ladrão que estava na cruz, crucificado do lado dele. Jesus era amor. Aí eu olhando para a vida de Jesus, tentando trazer para mim, eu vejo quanto eu, Daniel, falho com isso. Porque eu trato pouco, às vezes, com pouco amor, as coisas, as palavras e as situações. E compaixão e amor precisa andar junto com a gente, irmãos. Precisa estar no nosso coração, nos nossos lábios e em nossas atitudes. Amém? E a gente precisa ter determinação e amor ao próximo, irmãos. Determinação em amar, em ajudar, em abraçar, em andar junto. O Holmes está divulgando, acho que tem umas 3, 4 semanas já. Estava até o... Olha lá, ó. O frio passou rápido, mas o frio ainda não foi embora, irmãos. Não é época de frio, nem chegou o frio ainda. Segundo os jornais, Uberlândia vai ter o frio mais ríspido de muitos anos. E a gente está arrecadando. E a gente fala, aparece uma ou duas coisas. Então falta disposição nossa para ajudar, para colocar, para trazer, para abraçar, para trazer para dentro de casa. Porque o mais simples a gente não faz. Agora imagina se trazer para dentro de casa. Sabe que dia que você vai fazer isso? Nunca. Então entenda quem foi Jesus. Se espelhe em Jesus e olhe no espelho. Eu gosto de fazer muito isso. Eu já falei isso e vou repetir várias vezes. Eu gosto muito de olhar no espelho, dentro dos meus próprios olhos e tentar ver Cristo através de mim. Conversar com o espelho, isso parece coisa de gente louca e realmente é. Você está convidado para ser louco igual eu. Em olhar no espelho, falar com você mesmo e tentar ver Cristo refletido através de você. Porque se as suas atitudes, as suas palavras, a sua vida não refletir Cristo, irmão, você está vindo aqui esquentar cadeira. Eu ia falar banco, mas nós nunca tivemos banco. Você está vindo aqui esquentar cadeira. Você está vindo aqui aliviar a sua consciência todo final de semana para falar, eu fui à igreja. Não precisa vir, fica em casa assistindo Faustão. Então, irmãos, vou finalizar. Se a gente quiser fazer uma obra, um trabalho, seja o que for, a gente precisa